Os aposentados do INSS estão perdendo dinheiro todo mês e isso é uma coisa extremamente grave. Eu vou conversar sobre esse problema com você e, ao final, também trazer uma possível solução. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu me chamo Thiago Ribeiro. Bom dia a todos vocês. Nós já conversamos muito aqui sobre essa questão da aposentadoria, né, e do problema que existe em relação ao reajuste dos benefícios do INSS. Para começar, você, quando vai se aposentar, já tem um problema gigantesco, né, que é o fator previdenciário, as regras de transição, e isso por si só já é ruim, porque você perde um pouco, né, do salário que você ganhava enquanto estava trabalhando. Você, né, estava trabalhando e tinha lá o desconto, né, da contribuição previdenciária, né, que a gente chama de desconto do INSS. E quando vai se aposentar, por exemplo, você vai pegar lá 2, 3, né, salários mínimos de aposentadoria, né? E você começa ganhando 2, 3 salários mínimos de aposentadoria, né, que já vem defasada por conta do fator previdenciário, das regras, tá, previdenciárias. E esse não é o único problema, porque quando você realmente pega o seu benefício, vamos supor, de 2 salários mínimos, aí que começa a vir o real problema, que é onde você começa a perder dinheiro todo mês. Por que isso acontece? Porque se você ganha acima de um salário mínimo, você terá a sua aposentadoria reajustada pelo INPC. E esse, meu amigo, minha amiga, é um problema gigantesco que precisa ser solucionado, tá? Que é o que a gente vai falar aqui no vídeo, qual é a possível solução para isso. E por que isso é um problema gigantesco? Porque você pega a sua aposentadoria, 2, 3 salários, ela é reajustada pelo INPC. O INPC, com raras exceções, é um índice que é menor do que o IPCA, né? E o INPC é uma regra de reajuste que é bem abaixo da regra de reajuste do salário mínimo. Por exemplo, você se aposentou com 2 salários e tem a sua aposentadoria reajustada pelo INPC. Tá? Só que quem ganha só um salário mínimo, né, como benefício previdenciário, tá, pensão, aposentadoria, quem ganha só um salário mínimo, ele tem uma regra de reajuste muito maior, tá? Muito maior do que o INPC, que pode ser perto do dobro, tá? Então, isso traz uma diferença muito grande em relação aos benefícios. Por quê? Quem ganha só um salário mínimo vê o salário mínimo crescendo, tá? E quem ganha acima de um salário mínimo tem um reajuste menor e isso vai se encontrar alguma vez. Tá? Por quê? Se você ganha acima de um salário mínimo e tem um reajuste pelo INPC que é menor do que o reajuste do salário mínimo, o seu benefício vai subindo bem pouquinho, tá? E, né, o salário mínimo sobe numa proporção muito maior. Chega uma hora que essa curva se encontra. Então você se aposenta com 2 salários mínimos, o salário mínimo vai crescendo mais do que o seu benefício, tá? E aí chega uma hora que você vai se pegar recebendo apenas um salário mínimo. E isso é um problema gigante, porque imagina só, você recebe 2, 3 salários mínimos de aposentadoria. Imagina quando você chegar, né, nesse ponto dessa curva e receber somente um. Se hoje já está difícil você recebendo 2, 3 salários, imagina só quando você receber um salário mínimo só. E isso, logicamente, precisa urgentemente ser mudado pelo governo, tá? Porque isso acaba com a sua aposentadoria e mês a mês você vai perdendo dinheiro e isso não pode continuar, tá? O justo seria que quem ganha um salário mínimo e quem ganha acima do salário mínimo tivesse um reajuste só, tá? O justo seria que todos os benefícios previdenciários
fossem reajustados, né, do jeito que é reajustado o salário mínimo, tá? Do jeito que ele é reajustado agora, existe esse problema gigante e todo mês você vai perdendo dinheiro, o seu benefício vai perdendo o poder de compra real e aí vai chegar uma hora que você se aposentou com 2, 3, 4 salários mínimos e vai chegar uma hora que você vai receber apenas um salário mínimo, tá? Para quem não conhece essa questão técnica de INPC e IPCA, que são medidos pela inflação, eu vou te explicar rapidamente, tá? De uma forma tranquila, né? Para você não ter dúvidas, né? O que acontece? A inflação, né, é medida por dois índices, tá? Pelo IPCA e pelo INPC, ok? O IPCA ele tem uma base, tá, de cálculo que tem como base o salário, né, das famílias que recebem de 1 salário mínimo a 30 salários mínimos. Já o INPC, ele é baseado nas famílias que ganham de 1 a 5 salários mínimos, ou seja, né, a forma de cálculo do INPC é menor porque ele tem uma abrangência, né, de famílias que ganham de 1 a 5 salários mínimos. O IPCA não, é de famílias que ganham de 1 a 30 salários mínimos. Então, a sistemática e a forma de cálculo é totalmente diferente. É por isso que quando nós vemos o índice da inflação, o IPCA, como disse, com raras exceções, ele é maior do que o INPC. Tá? Então, o governo, né, ele trouxe essa questão, e quando eu digo o governo, é tudo, tá? O poder executivo, o poder legislativo, né? O governo ele trouxe essa questão e isso é extremamente prejudicial, porque ele trouxe o menor índice, tá? Para poder reajustar os benefícios, né, as aposentadorias, as pensões, né, das pessoas que ganham acima do mínimo. Então, ele trouxe o menor índice, que é o INPC, e isso, logicamente, é extremamente prejudicial, injusto e faz você perder dinheiro, tá? E é por isso que essa regra, ela precisa ser mudada, tá? Não dá para continuar com essa regra do INPC para o reajuste dos aposentados que ganham acima do mínimo, porque todo mês você vai perdendo poder de compra, perdendo a valorização do seu benefício e vai chegar uma hora que, infelizmente, você vai receber somente um salário mínimo, a depender de quantos anos você está aposentado ou aposentada, né? Tá, Thiago, qual é a solução para a gente tentar mudar essa questão, tá? Se você não é inscrito no canal, né, eu peço que você se inscreva, ok? E deixe seu comentário, seu like, ative as notificações, né, e me fala o que você acha de toda essa questão que a gente está conversando aqui agora, tá? E a solução que nós temos para isso é a mudança da legislação, tá? E já existem muitas discussões e projetos de lei que estão tentando mudar essa legislação para trazer aí uma forma justa de reajuste para quem ganha acima do mínimo, tá? Por exemplo, nós temos o PL 4434, que ele está na Câmara dos Deputados, mas ele veio de um outro projeto de lei de 2003, ou seja, nós estamos em 2026 agora e ele já está em tramitação há 23 anos, tá? Então, é uma questão extremamente complicada. Tá? Por quê? Porque não basta, no meu entendimento, só ter um projeto de lei, né? É necessário um acordo, tá? Com os líderes, tá, dos partidos, né, para mudar essa questão, trazer uma fonte de custeio para os benefícios assistenciais, tá, para que tenha mais dinheiro no INSS, para poder trazer um reajuste justo. Tá? Eu sei que qualquer valor que seja alterado no INSS traz uma conta de bilhões, mas eu entendo que se houver uma fonte de custeio para os benefícios assistenciais, né, e houver aí um acordo, né, em relação a isso, né, para poder determinar essa fonte de custeio, eu entendo que é possível sim trazer um reajuste justo e um reajuste que seja de acordo com o reajuste do salário mínimo. Assim todo mundo, né, terá direito a um reajuste igual e você vai parar de perder o poder de compra do seu benefício, tá? Ou da sua pensão, tá? Porque daí teremos um reajuste comum para todos, tá? Então, né, essa curva ela vai deixar de existir, né, quando
o salário mínimo e quem ganha acima do mínimo se encontra. Essa curva vai deixar de existir porque todos terão um reajuste só e você não vai ficar perdendo o poder de compra do seu benefício, né, e vendo aí a sua aposentadoria ser corroída. Já não bastasse fator previdenciário, regras de transição, né, que são coisas complicadas, né? Principalmente a questão do fator previdenciário, que vai diminuir aí, né, a sua aposentadoria, né, quando você tem a concessão do benefício. Se já não bastasse isso, você tem essa questão do INPC, que simplesmente ele corrói, né, o seu benefício mês a mês e você infelizmente está perdendo dinheiro. Né? Nós temos que cobrar, né, essa questão, né, dos parlamentares para que haja uma justiça e para que o aposentado não fique perdendo dinheiro, né, no momento, né, que seria e deveria ser um momento de descanso depois de anos, 30, 35 anos de trabalho, né? Ao invés de você descansar, você perde dinheiro, fica extremamente complicado, pensando em como você vai pagar suas contas dali para frente. Afinal, tudo está uma fortuna, né, em todos os lugares que você vai, né? Tudo está muito, muito caro e esse reajuste precisa ser justo para você ter um descanso e uma aposentadoria digna depois de muitos e muitos anos de trabalho. E eu te peço mais uma vez que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu comentário que você acha de tudo isso, tá? Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Pessoal, muitíssimo obrigado, um abraço a todos vocês, obrigado pela audiência, fiquem com Deus, até a próxima.